as coisas, hein? Da onde que vem essa coisa de consagração? Levítico o quê? Levítico 8. Acho que o Levítico é o terceiro. Já achei, já. É o terceiro livro. Estou falando. Aí a partir do versículo 10 até o 15. Eu vou ler, tá? Acharam? Uhum. 8, versículo 10 a 15. Espera. Pode ler? Posso ler, Miriam? Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia. Ó, ele pegou o óleo de unção, tinha lá um óleo reservado, e ele foi ungir o tabernáculo e tudo que nele havia. Tudo que nele havia. Então tudo foi consagrado, né? Através dessa unção. A fim de consagrá-los, aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo também. Para ungí-lo bem como todos os seus utensílios, a bacia e seus suportes, para também consagrá-lo. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Você vê, só um parênteses aqui, ele ungiu todos os utensílios, né, naquela época. Então tudo ficou realmente consagrado a Deus, intocáveis por gente que não era, que não tinha esse ministério de poder tocá-los. Aí ele ungiu o próprio Arão para consagrá-lo. Então ele precisava ser ungido, não é, o Arão? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo. Então ele precisou ser ungido. Agora, hoje a gente tem o Espírito Santo. A gente não precisa ser um consagrado ao Senhor, certo? Em seguida... Somos consagrados. Sim, nós já não precisamos nos consagrar ao Senhor, porque a gente já é santo, hein? Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão. Apresentou os filhos. Vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Aqui eu quero também ressaltar, em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão. Isso tem muitas igrejas que fazem, apresentam os recém-nascidos, como se isso era para consagrá-los. Quem está consagrando o recém-nascido são os pais. A gente pode orar, como a gente ora para qualquer uma pessoa. A gente vai orar para o Senhor, mas não precisa fazer uma apresentação. Seria como um batismo de criança. A gente, se não apresentou, se não batizou, essa criança não está debaixo da unção de Deus. Está. Porque está escrito no Novo Testamento que quem abençoa as crianças, quem é a salvação das crianças, as crianças são salvas através dos pais. Quer dizer, de um dos dois. Em Coríntios está escrito. Então não precisa fazer uma apresentação a Deus. Se Deus já teceu, se ele já, por exemplo, agora no caso da Maria Clara, se ela já foi planejada, como a gente falou do domingo passado, em relação ao Salmo 139, ela foi planejada antes mesmo que ela começasse a ser tecida por Deus dentro do ventre da Milena. Então, ela é fruta de Deus, ela é filha de Deus. Então, para que a gente vai apresentar o próprio... Estou te apresentando a tua filha, que você mesmo gerou em mim. Entendeu? Isso aqui não faz sentido mais. Entendeu? A gente tem o Espírito Santo, Deus vivendo de nós. Então, é já pela própria... assim, pelo próprio sentido, hein? Não precisa mais. Então, lá naquela época, tinha só algumas pessoas que
tinham que ser santificados para poder ter um ministério santo dentro do templo. Hein? Então, hoje não, a gente é santo. A Maria Clara é santa, é santificada através de vocês, porque vocês aceitaram justamente Deus que teceu ela. Tem gente que não aceitaram, apesar de ser Deus que teceu, mas não aceita Deus. Então não acredito que seja ele que fez a vida. Então, claro que aí sim, não tem como ser abençoado. Versículo 14. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. Vê como lá ele pegou o sangue do novilho, hein? E colocou nos 4 pontos do altar, para ainda purificar o altar com o sangue. A gente vê que desde o Antigo Testamento precisa de sangue para perdoar o pecado. Né? Aqui, mataram um novilho para o perdão do pecado agora. Não é mais para somente a purificação, a santificação. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. Veja como o sangue do Cordeiro, que o Cordeiro que é Cristo, que veio depois para nos purificar, o sangue que ele derramou na cruz, é exatamente isso. Né? Aqui foi o sangue do novilho, mas Jesus, em Isaías, ele é representado como um cordeiro, né? Que é abatido na época da Páscoa. É o sangue que correu, nos purificou. A gente vê que na palavra sempre é preciso derramar sangue para ter uma purificação, né? Um perdão dos pecados. E quem derramou pela última vez e para sempre o seu sangue foi Jesus, pela purificação dos nossos pecados. Né? O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez a expiação por ele. Então a gente entende que antes era bem necessário, né? Era só através desse tipo de rituais que tinha a possibilidade de purificar, de agradar a Deus. Né? Era matando um novilho, era consagrando objetos, que depois eram realmente consagradas a Deus, que só algumas pessoas podiam tocar. Aí a gente tem lá em Êxodo, eu não vou ler porque vai ser muito, mas eu queria que vocês memorizem isso. Talvez eu faça depois um vídeo para isso, porque teria que ler a construção em Êxodo 26, a construção a construção do tabernáculo. É muito bom ler inteiro. Qual que é? Êxodo 26. Eu vou ler somente o 30 até 34. Êxodo, que é o segundo livro, hein? 26. Eu vou ler o 30 ao 34. Eu vou pôr aqui, ó. Êxodo 26. O tabernáculo, ele é a tenda, na época, quando ele estava no deserto, ele é o templo. Né? Ele é o lugar santo, é santíssimo, o tabernáculo. É lá onde eles se reuniam para justamente sacrificar os animais, para fazer todos esses rituais. Né? É onde tinha todos esses utensílios. Depois, mais para frente, foi no templo. Mas lá, por enquanto, é tipo uma tenda. Hein? Dentro de uma área que foi definida, bem que Deus definiu muito bem, né? Os tamanhos, é tudo. Então, é por isso que é bom ler o 26, porque o 26 é a estrutura desse templo, né? O primeiro templo, uma tenda de santo, que se chama tabernáculo.
a construção. Então eu vou ler lá o 30 a 34 para a gente ter uma noção de como estava lá dentro, né? No lugar santo. Aí ele fala assim: arma o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linha finamente tecido, enfeite-os com fio de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. E com querubins bordados com habilidade. Pendura a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro e apoiada sobre 4 bases de prata. Pendura a cortina interna com colchetes e coloca a Arca da Aliança atrás da cortina, que era no lugar santíssimo, onde via a Arca da Aliança. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Você vê que tem esse, eu estou lendo isso para ver que essa cortina está escrito, essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então tinha essa cortina que separava o lugar que era santo, consagrado a Deus, mas do lugar santíssimo onde tinha Deus, onde tinha a Arca da Aliança, hein? Deus estava lá, com os querubins vigiando, que estava de ouro, em cima da arca. Aí depois tem, por isso que eu falo, aí, vou ler ainda o 34. Coloca a tampa, o lugar de expiação sobre a Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo. Você vê, coloca a tampa, o lugar de expiação, sobre a Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo. Então a arca estava lá dentro desse lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, que era um que podia ir lá, é só. É só uma vez por ano. É só uma vez por ano, além disso. Porque senão morria. E tinha uma corda atada a um pé, no caso... Não, mas essa aqui é lenda, hein? Ah, eu não sabia. Não está na palavra isso. Ah, Essa aqui é... Bom, eles falam, porque como tinha gente morrendo, às vezes, aí eles tinham tanto medo, temor a Deus, para entrar que eles colocavam uma corda no pé para as pessoas poderem puxar, no caso que ele não voltasse. Mas eu não, acho que está na palavra, não, essa eu não estou lembrando, não, mas é uma, se fala que tinha isso, mas não está descrito dentro da palavra. É tipo uma lenda, mas pode ser verdade, né? Porque realmente, imagina, já tinha morrido gente entrando lá. Então, quem tinha que ir lá, no lugar santíssimo, uma vez... no pé. Pra, de repente. Mas, para mostrar como esse lugar era santo, né? Como Deus fez o lugar muito santo. Ninguém podia entrar lá sem ter consequências gravíssimas. Como depois ele, justamente, quando rasgou a cortina, ele justamente nos permitiu acesso a ele. Isso é muito importante. Aí tem Levítico 16, vamos voltar para Levítico 16, onde justamente fala do sacrifício que acontece uma vez por ano, como falou a Miriam agora, o dia do sacrifício, né? 16, 1 e 2. Levítico 16, capítulo 16, versículo 1 e 2. Depois a gente já vai passar para o Novo Testamento, ver agora como que as coisas são hoje em dia. Quem é consagrado, quem é santo, o que é consagrado, o que é santo, etc. 16 quanto? 16, versículo 1 e 2. O versículo 2, mas é bom começar. Aí também em Levítico 10, bom, depois eu vejo. 16 agora. 16, 1 e 2. Eu vou ler. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor.
É isso que acabei de falar, né? Isso está escrito que eles morreram, está em Levítico, eu não vou ler, mas está em Levítico 10, versículo 1 a 7, a morte dos filhos de Arão. Porque entraram sem ser a hora certa. Eu vou começar. O Senhor falou com Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, avise seu irmão Arão, que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, que se encontra atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo, Deus, né, falando, estou presente na nuvem, sobre a tampa da arca. Então, era o lugar onde Deus estava presente no meio dos homens. E lá ninguém poderia entrar, se não fosse o dia certo, para fazer a coisa certa. Que fosse a pessoa consagrada para isso, as pessoas consagradas para isso. Então, por isso morreram. Né? Em Levítico 10, 1 a 7, justamente está escrito lá. Aí, então, para entendermos que realmente uma coisa que Deus definiu, eu sou Deus. Tem gente que agora, se consagrado, se eu os consagrei, se segue o meu mandamento, eles vão poder fazer. Outros não. Então, a importância de ser consagrado para poder entrar no reino de Deus. Não entra. Até hoje, né? Hoje a gente, se a gente não tem um Espírito Santo, se a gente não peça perdão, a gente não pode entrar, a gente é surdo. Então, só que ele não morre aqui agora, mas vai morrer, vai ser jogado. Né? Exatamente. Então, só não precisa mais consagrar nada, nenhum objeto, nem nada, né? Porque Deus expiou por nós. Então, vamos ler agora, então, como estão as coisas hoje. O sacrifício de Jesus é o véu que se rasga, hein? Vamos ver em Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 55. Mateus 27, o Evangelho, esses 10 versículos sobre a morte de Jesus, né? Quando Jesus foi sacrificado. 27, quanto? 41? 27, 45 a 55. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Hein? Ele morreu às 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Esse aqui é em hebraico, ou aramaico, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então veja o peso que ele sentiu naquele momento. Ele se sentiu realmente homem, né? Ele pegou o peso da humanidade. Isso deve ter sido terrível, porque ele não tinha mais nada de Deus. O Pai deixou ele expiar mesmo para as pessoas, naquele momento, quando ele morreu. Ele não podia morrer como um Deus, porque Deus não morre. Senão matava Deus, aí. Não tinha como, né? Ele morrer como Deus, como sendo Deus. Então ele morreu como homem mesmo, porque Jesus era homem, mas enviado por Deus, era Deus morando na gente. Né? Ele tinha toda a autoridade de Deus, só que ele morreu como homem, do jeito que ele nasceu, através do ventre de uma mulher. Ele morreu do jeito que a gente morre, entendeu? Aí ele sentiu essa coisa sair dele, essa divindade, essa proteção, né, que ele tinha contra a morte. Ele pegou isso, aí ele morreu de morrer para poder vencer a morte, porque também o diabo ia falar: mas que é isso? Você morre como Deus, ressuscita como Deus.
Aí não, ele morreu como homem, como todos morrem. É por isso que ele venceu a morte. Porque ele morreu de uma morte humana. E todos nós vamos morrer da morte humana. A gente vai ressuscitar o que ele fez primeiro. Aí ele mostrou para o diabo como ele venceu a morte. Porque o diabo é a morte eterna. Aí ele morreu do jeito que a gente vai morrer. Vamos ressuscitar do jeito que ele ressuscitou. Com corpo de glória também. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava pelo profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu com um caniço para que ele bebesse. Porque era para aliviar a dor, hein? Eles davam isso para os crucificados beber. Os outros, porém, disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Esse caniço é uma varinha, né? Eles estão erguendo em cima de uma vara. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Eu vou reler isso. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Ele entregou seu espírito para Deus, né? Quer dizer, morreu. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Então, essa cortina que a gente viu, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ela se rasgou. Então, isso foi a nova aliança, a graça. O caminho aberto para o homem poder ir no lugar santo sem mais nada. Sem mais empecilho, sem nem o lugar santíssimo, quer dizer, se abriu para o mundo. Deus se entregou para o mundo. Ele se abriu, a gente tinha acesso a Deus. A partir de agora, a gente tem acesso a Deus. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Pode imaginar o momento que foi isso? Um terremoto, rochas se rompendo e sepulturas se abrindo nos cemitérios. Os cemitérios, os túmulos se abriram com o tremor. Não, além de se abrir, vê? Não, mas eu estou arrepiado de pensar nisso. Rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram naquele momento. A unção, o poder de Deus foi tão forte que mas está escrito do povo santo. Não é qualquer um que ressuscitou. É do povo santo. Sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. E começaram a andar nas ruas. Saíram do cemitério. Não, mas imagina. Devia ser uma revolução, né? Não, mas devia ser uma coisa. É Quem não podia, depois disso, falar, não, essa aqui não era um impostor, não era filho de Deus, não. Isso aqui é impossível, hein? Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Hoje tem filme lá desses mortos-vivos, como chama? O zumbi. Você já imagina? Não, mas de verdade ver as pessoas que se enterrou, voltar para tua casa, bater na porta, aqui estou de volta, tudo bem? Ninguém fica. Rapaz, mas aconteceu, isso não é Hollywood, não. Mas com o corpo normal. Sim, não era com corpo de glória, não. Esses aqui não. Esses eram normais. A pessoa não chegou lá, será que chegou todo sujo de terra, tudo... Não sei. Com certeza já nem tinham mais nada, tudo estava podre. Eles receberam um corpo novo. como o nosso. Sim.
Então, isso que eu tô te falando. É. Não, um corpo glorioso no sentido que um milagre. Sim. Sim. Mas não era um corpo, eles precisavam comer, eles foi precisavam... expulso, É. voltou normal, não foi um zumbi que levou. É, ele chegou lá. não. Não foi um zumbi. Mas voltou normal. Mas a gente pode imaginar isso. O poder foi tão grande que não foi só É. a ressurreição de Cristo, foi de todo... Toda a região lá, o poder de Deus lá foi tão... Imagina, você jogou um fertilizante, você jogou muito aqui, e aí tudo É, ali em volta tá tudo- ficou, você entendeu? É do outro lado não. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Mas o que é interessante, antes da ressurreição de Cristo, é para mostrar já o poder sobre a morte. Mas depois, 3 dias, Cristo se Sim. ressuscitou. Na verdade, aqui está escrito, muitos do povo santo haviam morrido e ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Cristo. Ah, depois, É. então, tá bom. Porque, na verdade, esse fato não aconteceu com a morte. Ah, O que aconteceu com a morte é quando... aqui é bem resumido, né, no Evangelho de Mateus. pois. É bem condensado. Então, o que aconteceu na morte, o véu que se rasgou, é na ressurreição de Cristo, ressurretou? Não, Ressurreição. não, mas depois ressuscitou. Ressuscitou muita gente junto com Cristo. Ressurreitou. Depois da ressurreição, ressuscitou muita gente também junto. Então, aqui é bem condensado, né? Esses 3 dias estão em 2 versos. Mas o que é interessante, desculpa, é que o véu se rasgou de cima e mostrar que vem de Deus. É, não foi de Normalmente baixo. você se rasga. Mais uma... Não é? Não, porque ele estava suspenso assim, seguro, né, em cima. Ele... Esticado assim. Então ele devia se rasgar de baixo para cima, normalmente. Ele se rasgou de cima para baixo, para mostrar, não, agora vem de Deus, eu estou abrindo o caminho para vocês. Pois é. Aí, eu não sei se tem mais, até o 55, hein? O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados. E não é por menos, não, hein? Com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe de Tiago e José são os irmãos, é Maria... Mas também tinha Maria só. Quer dizer, sim, então, a Maria, mãe de Tiago e José, que é a Maria, filha, a mãe de Jesus. Sim. A gente vê aqui, hein? Entre elas estava Maria Madalena, que era uma convertida, a Maria, mãe de Tiago e José. Tiago e José são os irmãos de Jesus. É verdade. Porque aqui não fala Maria, mãe de Jesus. Não. Fala Maria, mãe de Tiago e José, mas é a mesma. É a Maria, mãe de Jesus, porque Tiago e José são os irmãos naturais de Jesus. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos 6,3 também, vocês querem depois verificar, em Marcos 6,3 a gente vê que Tiago e José são realmente filhos de sangue de Jesus. Hein? Só da parte da mãe. Sim, óbvio, Em qual óbvio que é? não pode ser da parte do... Marcos 6. Dá os versículos. Marcos 6. Você quer que a gente lê? Marcos 6, não, 3. só para marcar, depois eu leio. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não, claro que é duas partes de mãe, né? Porque como o José não tinha participado do nascimento de Jesus, então só pode ser da parte de mãe. Mas ele participou no nascimento, eu estou falando natural, porque os irmãos de Jesus foram concebidos de maneira natural, entre José e a Maria. Então, aí pode também anotar aqui, porque senão eu teria que fazer uma pregação de uma semana. Se a gente quer realmente pregar, mas seria um estudo, hein?
Mas eu não vou fazer um estudo, eu vou só explicar por que agora as coisas são santas, não são mais consagradas, que a gente é santo, não tem mais objeto santo. Então vamos ver, pode anotar em Hebreus, o que era a lei, em Hebreus 9, um capítulo inteiro, ele explica o que era a lei em relação a hoje. Mas tem que desenvolver bem se a gente quer ler. Então, podem ler devagar em casa, e vocês vão entender que a lei era o premisso do que era por vir. Hebreus capítulo 9. A lei era a sombra. Eu tinha lido um pedacinho, uma outra ocasião, me lembro, que a lei era a sombra, o premisso de Jesus Cristo. Hein? Então, a sombra é uma coisa, é nada em relação ao que gera a sombra, não é? Então ele fala em Hebreus 9 que ele era a sombra do que era por vir. Então Jesus é a lei, é não a lei que foi transmitida há 3, 4 mil anos. Hein? Agora, como que a gente vê que a gente está realmente liberto da lei e dos sacrifícios? Em Romanos 7, 4 a 6. Vamos ler em Romanos, que é logo depois de Atos, hein? Depois de João, do Evangelho de João, vem Atos e depois Romanos. Romanos o quê? Romanos 7, 4 a 6. Capítulo 6, 7, 4, versículos 4 a 6. Encontraram? Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. Quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Assim, vou reler. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. A gente não está mais debaixo do poder da lei. Então, todas essas coisas que a lei ensinava, eles viraram dispensáveis para a gente. Né? Tudo que era de se consagrar, que a gente não podia fazer aquela coisa, aquele dia, porque Cristo morreu, a gente morreu junto com Ele. Porque a gente não está fazendo parte do reino de Deus. Se a gente está fazendo parte do reino de Deus já, é porque a gente ressuscitou junto com Ele. Vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Pois agora, veja bem, isso era antes. Não tinha como escapar do pecado, porque ninguém tinha pago para isso. Agora, porém, fomos libertos da lei, porque antes era a lei que nos proibia e nos mantinha afastados de pecar. Porque estava falando, você não fará isso, você não poderá fazer. E isso foi muito bom, porque sem a lei, todo mundo ia pecar à toa, de todo dia fazer o que quisesse. Mas com a lei não permite, eu não posso pecar, não posso fazer isso, é pecado. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não de maneira antiga, obrigado, mas obedecendo à letra da lei, de maneira antiga, obedecendo à letra da lei, como eles faziam, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. É o Espírito que nos conduz, é Jesus Cristo mesmo, vivendo em nós. Isso que é maravilhoso. Então, isso para dizer que a gente realmente morreu, acabou. A gente morreu com Cristo, a gente ressuscitou junto com Ele. Então não tem mais nada, a gente é santo. A gente tem um Espírito Santo. Hein? Vamos ver, santificados somos através de Cristo. Em João, eu vou terminar com isso. Com João, capítulo 17, versículos 13 a 20.
a gente vai ver como que a gente é santificado. No Evangelho de João, no capítulo 17, em Atos, para uma vez para todas, a gente esquecer de tudo esse negócio santo, sei lá o que, estátuas, objetos. E quando a gente vê essas coisas acontecer, ou na televisão, a gente realmente sabe, não, isso está errado. Que a gente, não é que a gente é melhor que os outros, não é a gente, é que a gente está seguindo a palavra. Não é que a nossa placa de igreja é melhor que essa placa que salva, claro que não. É a palavra que salva, mas só que a gente não vai entrar, a gente precisa receber através da palavra o conhecimento, a saber distinguir o que é o trigo, o que é o joio, o que é o joio e o que é o trigo, saber fazer essa distinção. Então, saber quando alguém fala, não, vem cá que eu vou te consagrar, eu vou fazer isso, vou te dar uma rosa, porque a gente orou em cima dessa rosa há 2 dias, eu vou te dar um pouquinho de areia, um pouquinho de sal, que vem lá de sei lá de onde, que é um sal que tem um poder milagroso, porque ele vem lá da Terra Santa. Isso não existe. Isso aqui está proibido, é idolatria. A gente é santo. A gente não tem mais isso. Só se a gente quer se colocar de novo debaixo da lei e ser julgado por ela, tudo bem. Mas agora, para o cristão, não para o crente, para o cristão isso é proibido. João 17, 3 a 20. Hein? 17, versículo 13. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas. Jesus falando, que ele vai na presença de Deus. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que nós, tenham minha plena alegria em si mesmo. E eu lhes dei tua palavra. Essa aqui que está aqui. Naquela época ele tinha dado a palavra falada para eles. Hein? E o mundo os odeia. Veja o que acontece com a gente. Quando a gente fala a verdade, a gente tem uma dificuldade grande de crescer em número. Hein? Mas quando a gente fala, não, você vai receber, vem cá que eu vou te ungir, para ter os sonhos do teu coração ser realizados. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Então, se a gente quer ter as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas, então, aí sim, a gente é do mundo, é pronto. Se ninguém acha uma coisa estranha com a gente, quando a gente não quer fazer as coisas, então é que a gente está do mundo. Tá igual eles. Não é? Agora, quando a gente vê eles fugir, virar a cara da gente, quando a gente fala alguma coisa, vira, como a gente viu Elias esta semana, de repente sumiu, tremeu-se tudo na base. Não foi? Não. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus não era, e nem é. E não somos. Não peço que os tiro do mundo. Oh, como é importante. Jesus nunca falou, Senhor, tira eles do mundo, coloca eles num lugar assim diferente, para resguardar eles de todas as atrações do mundo, de todos os malefícios do mundo. Não? Ele fala, não peça que os... Ele nem pediu isso. Não peça que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Por isso que eu falo, a gente vai passar as mesmas dificuldades, só que a gente tem a proteção de Deus. E a gente tem a quem recorrer. Agora, eles não. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os. Agora vem a parte importante. Não são mais objetos, hein? Consagra-os, nós.
na verdade, que é a tua palavra. Então, a gente está consagrado nessa verdade, nessa justiça. Se a gente age dessa forma, a gente é santo, se mantém santo. Consagro-os na verdade, que é a tua palavra. Que naquela época não tinha a palavra escrita. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Como é maravilhoso. Eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para que ele se entregou como sacrifício santo? Para nós. Para que sejam santos. Para que sejam também santos na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos que estavam lá. Ó, como é bonito. Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, que é o Evangelho. Então ele fez isso não apenas para esses discípulos, mas para a gente, para todos que vão crer em Jesus Cristo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós. Nós estamos no Pai e no Filho. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vê que uma coisa que nunca acabou, hein? Para que o mundo creia, a gente está. Se a gente não tivesse nele, que ele não estivesse em nós, já teria acabado há muito tempo. Como que a palavra está viva hoje? O povo crê ainda em Jesus Cristo hoje, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Aí sim a glória. Em Cristo, não a glória de ser um grande jogador de futebol, não sei lá o quê, a glória de ser um grande palestrante, com 10, 15 mil pessoas me ouvindo. Não é isso. Para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Ele nos ama igualmente quanto ele ama Jesus, o Pai. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Vocês estão sentindo a profundidade desse texto, do que ele falou? Isso resume toda a santidade. Que a gente está, Deus está em nós, a gente está em Deus, que Ele nos ama como Ele ama Jesus. Você está ali. Somos nós, né? Então a gente não faz parte do mundo, a gente não faz mais parte do mundo. A gente está dentro do reino, a gente vive aqui, mas com os pés no reino. A gente está aqui, vivendo no mundo, mas a gente não faz parte desse mundo, não. Isso está muito claro. Então, consagra-os na verdade. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Pronto. Não há mais. Tudo virou idolatria. Isso a gente vê em todas as cartas de Paulo. Próprio Jesus falando que todos que adoram outros deuses, outras coisas, objetos, pedaços de madeira, de pau, está escrito, ou de pedra esculpida, ou de... Tudo isso é idolatria. Então, vamos ter essa certeza, agora que a gente foi santificado pelo derramamento de sangue de Jesus, que a gente não precisa mais derramar sangue nenhum, não precisa mais fazer sacrifício nenhum, a gente não precisa nem jejuar, como eu já estava falando, né? Porque Jesus cumpriu 100%. Ele cumpriu a lei, ele se encarregou
de pagar por nós, né? Porque ele foi abandonado por Deus naquele momento, morreu como homem, ressuscitou como a gente vai ressuscitar. Ele venceu a morte, o pecado, as doenças. Agora, quando ele fala, eu venci as suas enfermidades, me encarreguei das suas enfermidades, dos seus pecados e das suas doenças. Ele dá a vida eterna. É só essas coisas. Onde está escrito no Novo Testamento, Deus tem que me dar, sei lá, a glória de alguma coisa, tem que me dar outras coisas que isso? Não está, infelizmente, ou felizmente está, porque senão a gente só iria atrás disso, pedindo isso. Então quem pede esse tipo de coisa a Deus é enganado por algumas falsas teorias, falsas doutrinas, que não são a doutrina que está na Bíblia, que justamente não é a justiça segundo a palavra que a gente acaba de ler. A gente é santo segundo a justiça de Deus. Obrigado, Senhor.